Bom, gente, já está aqui para conversar conosco do outro lado da tela. Eu vou saudar com muita alegria, mais uma vez, a presença do advogado e cientista político Jorge Folena. Jorge Folena, bom dia. Bom dia, Anderson. Satisfação estar com você e seu público. Satisfação, alegria é sempre nossa, viu, Folena? Ter você aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Já há algum tempo a gente não conversava para tratar de temas importantes relativos à política nacional, obviamente, mas com foco mais localizado no judiciário e nos temas relativos à segurança pública também aqui no nosso país, viu, Folena? Porque, e é justamente por aí que eu queria começar, porque está em discussão lá na Câmara dos Deputados o texto desse PL antifacção. Aliás, a votação está marcada para hoje, lá na Câmara. Uma discussão que já vem aí há alguns dias, queria se discutir, queria se votar na semana passada de maneira assodada esse tema. O Hugo Mota, presidente da Câmara, acabou nomeando ali para relatar esse PL antifacção o Guilherme Derrite. Guilherme Derrite, que é deputado federal e era secretário de Segurança Pública em São Paulo, no governo Tarcísio de Freitas, que foi ali, a partir desse conluio construído com o governo de São Paulo, ele foi exonerado justamente para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados e relatar essa matéria, esse tema, para lá de questionável, inclusive, e especialmente aos olhos da esquerda. O texto do Guilherme Derrite foi rejeitado 4 vezes pelo governo, por outros setores da institucionalidade. O tema acabou não sendo debatido na última semana e ficou para hoje lá na Câmara. Essa construção que foi feita pelo Hugo Mota, pelo Tarcísio de Freitas, de alguma forma, o Folena, isso tem produzido problemas para o governo que entrou com essa proposta, esse PL antifacção, enviou lá para a Câmara dos Deputados depois desse massacre que a gente teve aqui, perto de mim, aqui no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, enfim. Eu queria a tua avaliação a respeito dessa votação. Hoje, o Derrite muito provavelmente vai dialogar com a ministra Gleisi Hoffmann para tentar chegar num acordo para a construção, talvez, de uma quinta versão para esse texto do PL antifacção. Eu queria saber se você acha possível que esse texto seja analisado hoje lá na Câmara dos Deputados e o que é que deveria guiar essa discussão da segurança pública, especialmente esse PL antifacção que está em discussão lá na Câmara. Como é que você avalia essa discussão e a possibilidade de texto ser votado hoje? Anderson, a primeira pergunta é a seguinte: será que vai ser hoje mesmo? Depois do que aconteceu agora pela manhã, em que a Polícia Federal prendeu aí os dirigentes do Banco Master, tenho muitas dúvidas se esse projeto vai ser votado hoje, sabe? Por que eu digo isso? Vejo, Anderson, que é uma ligação muito grande nesse debate da segurança pública. Exatamente, para mim, o ponto mais importante não está... É preciso fazer projetos de lei, leis infraconstitucionais para endurecer as ações do chamado crime organizado? Sim, sem dúvida alguma. Mas mais do que isso, Anderson, acho que o grande projeto a ser debatido de segurança pública, meu modo de ver, não é reforma da legislação infraconstitucional, mas é reforma da Constituição. E aí a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo do presidente Lula a respeito da segurança pública, eu acho que ela é fundamental. E esse exemplo de hoje mostra isso, esse exemplo de hoje com relação à prisão dos dirigentes do Banco Master. Por que eu estou dizendo? Porque na reforma que é proposta pelo presidente Lula, para mim o ponto mais sensível é que a União chama para ela a responsabilidade, que nesse momento não é dela, é dos governos estaduais, de fazer o combate, o enfrentamento contra o crime organizado, as milícias e os crimes ambientais. Isso tudo está relacionado. E para isso, Anderson, para poder fazer essa ação, é fundamental o emprego da inteligência, que está a cargo da Polícia Federal. Veja, aquela operação Carbono Oculto, que chega ao sistema financeiro, e foi para todos nós muito importante essa operação, para todos nós que eu me refiro ao país, porque deixou claro, desnudou aquilo que nós já tínhamos ideia, que a questão do crime, ele está dentro onde está o dinheiro, e o dinheiro está no sistema financeiro. Então ali a Polícia Federal fez uma ação com o Ministério Público de São Paulo, e não com a Polícia de São Paulo, importante dizer isso, e sem dar um tiro, foi para cima do PCC e constatou aonde estava o PCC, em atividades econômicas e no sistema financeiro.
Essa ação da Polícia Federal hoje, no caso do Banco Master, volto a dizer, é uma outra ação, né, que envolve também inteligência e aonde está o dinheiro. Então, Anderson, muito mais do que você fazer repressão, que é necessária fazer em relação a essas chamadas organizações criminosas, que tem que ser feita, né, nós temos também que fazer uma ação policial, né, com inteligência. As polícias dos estados, que têm essa responsabilidade desde a fundação da República Brasileira, em 1891, com a Constituição de 1891, quando os estados, com o sistema federativo, os estados passaram a ser responsáveis por demarcação de terra e poder de polícia, tem revelado em todo o período republicano a incapacidade dos governos estaduais de nos dar segurança, né? Seja segurança patrimonial, seja segurança com relação aos bens. Ao contrário, os governos estaduais só têm revelado, para concluir, eles têm agravado essa crise. Por quê? Eles vão cada vez mais embrutecendo as periferias, empobrecendo a população e fazendo com que não haja democracia na periferia. Então, isso tem uma relação direta à segurança pública com o tema da democracia. Não vai ser Derrite que vai apresentar uma proposta de solução para a segurança pública. Só para concluir também, dizer o seguinte: Bolsonaro ficou 4 anos na presidência da República. A extrema-direita, os fascistas, que dizem que são especialistas em segurança. Anderson, ao contrário do que nós verificamos, a segurança pública não melhorou nos 4 anos de Bolsonaro, não melhora nenhum desses governos estaduais de extrema-direita. Ao contrário, só aumenta o crime, só aumenta a violência, só aumenta o número de homicídios, roubos de carro, e o melhor exemplo disso é o que se passa no estado do Rio de Janeiro há décadas, no estado do Rio de Janeiro, principalmente depois do final dos anos 50, se agravando durante a ditadura militar, com os esquadrões da morte, com a limpeza étnica em curso, e a entrada, né, na verdade, vamos colocar assim também, da chamada guerra às drogas no final dos anos 70, anos 80, com a introdução da cocaína em toda a América Latina. E essa cocaína ela está concentrada onde? Nas periferias, que na verdade não são os grandes usuários. Os grandes usuários estão exatamente, como falou o Lula, e foi muito criticado, né, está na classe média, está nos mais ricos, né, mas a mazela fica por conta da periferia. Só para detalhar aqui para os nossos espectadores, Folena, eu não citei ainda essa operação que você trouxe aqui da Polícia Federal, que aconteceu na manhã de hoje e prendeu o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Prisão determinada pela Justiça Federal de Brasília, uma ação aí que há, inclusive, outros mandados de prisão sendo executados pela PF, e essa prisão do Daniel Vorcaro, ela acontece menos de 24 horas depois aí do anúncio, que muitos dizem que surpreendente, da venda do Banco Master para um desconhecido grupo chamado Fictor. Enfim, a gente vai, inclusive, tratar disso aqui no programa, como eu estou dando risada, falando, porque é só rir para não chorar, né? Porque diante dessa situação envolvendo esse Banco Master, enfim, é estranho demais esse tipo de episódio. O Banco Master está enrolado em uma série de denúncias, enfim, a gente vai tratar disso de maneira mais aprofundada amanhã, falando sobre o tema da economia aqui no Faixa Livre. Mas, Folena, eu queria aprofundar ainda essa discussão sobre o PL antifacção, inclusive tocando em um tema que você trouxe aqui na tua primeira resposta, porque uma postagem do Hugo Mota, presidente da Câmara, nas redes sociais, ele afirmou o seguinte, abre aspas, segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional, fecha aspas. Segundo ele, o projeto, esse PL antifacção, abre aspas, é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento ao crime organizado, fecha aspas. Entre as medidas que devem estar aí nesse PL, nesse projeto de lei, estão o aumento das penas para integrantes de facções criminosas, o retorno desses indivíduos às ruas seria dificultado também a partir da aprovação dessa legislação, e também haveria a criação e a integração dos bancos nacional e estaduais de dados sobre as organizações criminosas. A gente tem detalhado, inclusive, esses pontos aqui ao longo dos últimos dias no programa, no debate a respeito desse projeto de lei. Folena, é o tipo de resposta dura que esses faccionados precisam, que o Estado precisa dar
para esses criminosos, o aumento das penas propriamente ajuda na resolução do problema? Pela lógica do punitivismo que a gente vai conseguir avançar na busca por resultados nesse tema da segurança pública? Claro que não. Anderson, endurecimento da pena para quem? Para os pobres? Na verdade, a pena já dura demais, né, Anderson? Porque a pena que é imposta é a pena de morte. Né? Isso que fez o Cláudio Castro aqui, e o encarceramento coletivo. Isso é mentira. Quando eles falam em aumentar a pena, realmente, você pode aumentar a pena, mas veja, né, na verdade, no Brasil, há um encarceramento coletivo dos pretos e pobres, da periferia, e a pena que se aplica, muito mais do que a restritiva, a da pena da liberdade, é a pena de morte, sem nenhuma sanção contra os aplicadores da pena de morte que desafiam a Constituição, sem nenhuma sanção contra governador como Cláudio Castro e outros no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, como nós vimos agora recentemente lá em Santos. Esses governadores não são responsabilizados. Então, isso que o Hugo Mota fala é jogo de cena, é mentira, é jogar, né, para uma classe média, né, temerosa, né, que é sempre jogado pelos meios de comunicação, que a violência no Brasil é muito grande. A causa da violência não vai se enfrentar a violência da maneira como que eles fazem. Isso já é feito, eu já estou falando aqui, desde o final do Império, desde o final da escravidão, né, com a perseguição aos pretos e pobres no Brasil. Isso não é conversa fiada que eu estou falando, isso é realidade. Né, diante de um país muito rico que só proporciona para o seu povo, né, falta de perspectivas, né, sem condições democráticas de uma vida digna, de uma vida salubre. Então, o que restou? Né, o que restou é uma repressão permanente, né, do Estado, promovida pelo Estado brasileiro, contra os pobres. Quando o Hugo Mota fala que esse é o maior exemplo que o Congresso brasileiro está apresentando de repressão ao crime organizado, ele não sabe nem o que ele está falando. Quando ele fala da coordenação, isso já está previsto antes. Já tem uma lei, né, que agora, nessa proposta de emenda constitucional, está se colocando na Constituição, mas já está previsto na lei desde 2018, que trata do Sistema Único de Segurança Pública. Não tem previsão constitucional, está na lei, e que procura ter a integração das polícias, de todas as polícias do país. Né? Ter banco de dados, troca de informações entre si, né? Um sistema penitenciário mais eficaz. Né? A União chamou para ela a responsabilidade também do sistema penitenciário, o que era até então era dos estados, né? Que se mostra totalmente essas prisões que tem no Brasil, né? Melhor exemplo aqui no Rio de Janeiro, para nós termos ideia, e em outros estados também, elas não atingem o objetivo de uma prisão, de uma pena, né, que você vai tirar a liberdade das pessoas para se reeducar. Ao contrário, as prisões são escolas e escritórios do crime. Então, tudo foi feito e tudo está sendo feito errado por quem? Pela classe dominante do Brasil, que não tem a menor preocupação com a segurança pública. Segurança pública para a classe dominante do Brasil é ela se proteger, não é proteger a população brasileira. Então, o Hugo Mota, ao falar essas coisas, ele não fala com a responsabilidade institucional. Ele não tem essa preocupação. Ele fez e está fazendo o mesmo que fez Cláudio Castro. Logo assim que ocorreu, a meu modo de ver, aquela operação policial, a meu sentir, foi uma tragédia, em todos os sentidos. Uma operação policial não é para morrer policial, nem aqueles que são chamados de malfeitores, vamos colocar assim. A Constituição do Brasil não faz distinção entre benfeitor e malfeitor. Ela não faz. Por isso que Cláudio Castro não tem autoridade política nem moral para acusar, nem tentar cancelar o debate sobre os direitos humanos no Brasil. O que ele tentou fazer naquele episódio foi intimidar os defensores de direitos humanos, achando que ele é capaz disso. Os direitos humanos foi uma luta cara por toda uma geração que lutou contra a última ditadura e fez inserir na Constituição brasileira os direitos humanos como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Então não é Cláudio Castro que vai dizer que não pode ter. Quem defende direitos humanos é defensor de vagabundo. Não é. Vagabundo é outra coisa. Por exemplo, essas operações no sistema financeiro, isso é uma coisa que tem que ser feita com muita atenção.
com muita seriedade. Mas você não viu, Anderson, nunca viu de Cláudio Castro, nunca viu da polícia de Cláudio Castro, nenhum que é o responsável para fazer o enfrentamento à milícia e chamado, vamos botar o crime organizado nos estados, nunca nenhuma operação para saber quem são, aonde está o dinheiro da movimentação da milícia, aonde está o dinheiro da movimentação do chamado tráfico de drogas. Você nunca viu a Polícia Civil fazer uma investigação séria nesse sentido. Você nunca viu a Polícia Militar chegar a nenhuma pessoa tão importante. Só se chegou uma vez, Anderson, aqui no Rio de Janeiro, com inteligência. Sabe quando foi? Não foi pelo Poder Executivo, não foi pelo governo estadual, foi pela Assembleia Legislativa, diga-se, pela CPI das milícias, conduzida, liderada, os deputados, alguns deputados, não são todos, não eram todos, na época a CPI da milícia, liderada pelo deputado Marcelo Freixo, que aí nós constatamos o que nós já sabíamos, nós já tínhamos ideia, mas ali ficou registrado, que o poder público está envolvido com o crime organizado. Quando se prendeu deputados, vereadores, policiais, aí você ali começou a ver que a barra, Anderson, é pesadíssima. Quando o Cláudio Castro, durante quase 6 anos, 7 anos de governo, fez alguma ação policial com seriedade para nos dar segurança pública, nunca fez. E não vai fazer, Anderson, nem ele, nem Hugo Mota. Esse projeto de lei, na verdade, ele não era para ter sido apresentado agora, Anderson. Esse projeto de lei, ele, inclusive, olha que coisa interessante, nós temos um marco temporal desse episódio que tem uma relação com essa guerra psicológica introduzida na América Latina, agora de uma forma mais contundente, o chamado narcoterrorismo. No final de outubro, dia 22, 23 de outubro, eu, particularmente, estive em São Luís do Maranhão. Naquela semana, quando eu estive em São Luís, eu constatei um fenômeno que aconteceu lá, que ocorre muito no Rio de Janeiro. O chamado crime organizado em São Luís teria dado uma ordem, assim que estava sendo divulgada, para fechar escolas, universidades, não circular ônibus, aquelas coisas que aqui no Rio de Janeiro nós já presenciamos em algumas oportunidades. O que dizia a extrema-direita em São Luís? Eu presenciei isso. Eles diziam que aquilo, tudo que estava acontecendo, era por culpa dos comunistas. Quem eram os comunistas em São Luís do Maranhão? Leia-se. Flávio Dino, obviamente, foi governador pelo Maranhão pelo Partido Comunista. Então ele dizia que era atribuição responsabilidade do grupo do Flávio Dino. Naquela mesma semana antes, na quinta-feira, o filho de Bolsonaro, talvez dia 24, se eu não me engano, 25 de outubro, filho de Bolsonaro fez uma manifestação pedindo ao Donald Trump para jogar bomba, jogar uma bomba em barcos e navios na Baía de Guanabara. Ou seja, resgatando o tiro na cabecinha, bandido bom é bandido morto, que a pena de morte é que deve ser aplicada no Brasil. Isso foi na quinta-feira. Na terça-feira, Anderson, teve essa operação policial pensada, dito por Cláudio Castro, que foi tudo muito bem planejado, na terça-feira. Então, veja, há uma ligação, uma hipótese que eu trago, de uma ligação muito grande dessa situação do chamado narcoterrorismo com a guerra psicológica em curso em toda a América Latina. E por que no Rio de Janeiro isso ser mais intenso? Porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, porque todos esses problemas se agravam exatamente a partir do Rio de Janeiro há décadas para todo o país. Rio de Janeiro foi a capital do Império, foi a capital da República, então toda a visibilidade que tem o Rio de Janeiro. E aí o Cláudio Castro faz toda aquela movimentação, os governadores de extrema-direita vêm para o Rio de Janeiro, protegê-lo diante de uma ação ilegal. Por que digo que é ilegal? E já podemos falar isso. O ministro Alexandre de Moraes, na semana seguinte, veio ao Rio de Janeiro não para fazer conversas com Cláudio Castro, com seus secretários, nem com o presidente do Tribunal de Justiça, nem com o procurador-geral de Justiça, nem com o procurador-geral da Defensoria Pública. Ele veio ao Rio de Janeiro fazer uma inspeção judicial. Por quê? No sentimento do relator, do atual relator, ocorreu o descumprimento da decisão na chamada DPF das favelas.
PEC 635. Ele faz essa reunião no Rio, Anderson, volta para Brasília, na quinta-feira. Na sexta-feira, ele dá uma decisão duríssima. Qual a decisão? Ele manifesta na decisão que ele constatou diversas contradições diante da inspeção judicial que ele fez e pediu diversas informações ao governador, aos secretários de segurança, ao presidente do Tribunal de Justiça. Anderson, uma oportunidade que até, desculpa, vou abrir um parênteses aqui. Seria uma boa você convidar, sabe, para dar uma entrevista a você, o juiz da 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Para saber dele se a decisão dele foi cumprida ou não pelo Cláudio Castro. Me parece que ela foi descumprida, mas quem tem que dizer isso é o próprio juiz. Ele que é a autoridade que deu aquela ordem. Ele não deu ordem para matar, ele deu ordem para prender. E me parece que ninguém foi preso. Então, veja, Anderson, além disso, além dessas solicitações apresentadas pelo ministro Moraes, no dia anterior, dia 6 de novembro, o ministro Moraes, na quinta-feira, mandou abrir um inquérito que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito 5020. Sabe para quê? Para apurar a ligação do crime organizado, das milícias e do poder público do Rio de Janeiro. E o ministro partiu disso a partir de onde? Da própria confissão de Cláudio Castro. Quando Cláudio Castro disse que os chamados bandidos, né, que são bandidos mesmo, né, por ele, eram da Bahia, do Pará, do Espírito Santo, de Goiás, a competência deixa de ser da Polícia do Estado do Rio de Janeiro para fazer investigação e passa a ser da Polícia Federal, porque nós estamos falando de operações criminosas interestaduais. Então, o ministro Moraes passou para a Polícia Federal fazer essa investigação. Então, está sob sigilo, mas pelo despacho do dia 7, esse despacho foi publicizado, todos acham que o ministro tornou público, foi de onde eu estou te dando essas informações, fica claro que o governador Cláudio Castro está sob investigação. Ele e seus secretários. Quem está os investigando? A Polícia Federal. E aí vem a questão do projeto de lei. Esse projeto de lei, Anderson, foi apresentado exatamente na semana do dia 22 a 25 de outubro, quando aconteceram esses episódios no Maranhão. Mas o que era esse projeto de lei? Foi um estudo feito pelo Ministério da Justiça, que encaminhou para a Casa Civil esse estudo do chamado projeto antifacção, que seria uma lei complementar a ser aprovada depois da emenda constitucional que está sendo debatida e paralisada por Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Aí aconteceu todo esse episódio, o Cláudio Castro fez uma pressão muito grande, o governo do presidente Lula ficou atônito, perdido fazendo cálculo eleitoral, e acabou. Esse projeto de lei antifacção, que era um estudo ainda que estava na Casa, foi encaminhado para a Casa Civil, antecipado para alimentar o debate sobre segurança pública. Então, a meu sentir, tudo foi errado, inclusive por parte do governo. O governo deveria ter, Ricardo Lewandowski deveria ter vindo ao Rio de Janeiro antes, não para conversar com Cláudio Castro como ele fez. Ele deveria ter vindo ao Rio de Janeiro com o diretor da Polícia Federal e na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e abrir um inquérito policial, esse que o ministro Moraes fez, para investigar a milícia, as organizações criminosas e o poder público do Rio de Janeiro a partir do que aconteceu na Penha. Mas ficaram com medo, a meu modo de ver, receosos pela pressão que foi feita nos meios de comunicação por parte dos fascistas. Aliás, a entrevista coletiva que foi dada ali logo depois daquela reunião entre o Cláudio Castro e o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi absolutamente vergonhosa. A gente até comentou isso no dia seguinte aqui no nosso programa. Foi um erro, de fato, o ministro da Justiça ter feito aquela sinalização ao governador. O fato é que a questão do tema da segurança pública já aqui no Rio de Janeiro há décadas. É uma discussão que é feita com superficialidade. A gente não vai a fundo no cerne do problema aqui no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, ele é mais um desses que, acima de tudo, utiliza politicamente esse tema para colocar o debate público no rumo do que a extrema-direita quer. A tentativa, acima de tudo, a partir dessa operação, foi mudar
o tema principal do debate do país. A gente tinha essa discussão em torno da prisão do Bolsonaro, enfim, do envolvimento da família Bolsonaro com esse conluio lá com os Estados Unidos, e eles tentaram, de uma forma ou de outra, mudar o rumo da prosa. E o que a gente vê a situação aqui no Rio de Janeiro é muito triste, viu, Folena? Porque o principal candidato, digamos assim, à eleição ao governo do Estado no ano que vem é justamente o prefeito Eduardo Paes, que já sinaliza ali com negociações com o próprio Cláudio Castro para tentar uma amplíssima aliança para governar o Rio de Janeiro. Ou seja, ao que tudo indica, a gente deve ir no mesmo rumo, inclusive nesse combate à violência que é feito a partir do derramamento de sangue de pretos e pobres nas regiões periféricas. É a resposta que a extrema-direita e a direita dão para esse tema da segurança pública, em especial aqui no Rio de Janeiro, mas não só. Isso também se dá em outros estados do país. A polícia que mais mata no Brasil é a polícia da Bahia, inclusive, que lamentavelmente é governada por um governo do PT. Esse é que é o detalhe, ou seja, estamos todos muito perdidos em relação a essa discussão do tema da segurança pública. E é justamente por aí que eu queria uma análise tua, para a gente fechar o pacote da segurança pública. Como é que a esquerda deve fazer esse debate no Brasil, Folena, diante de tudo isso que está colocado, diante de soluções que são oferecidas e que não resolvem o problema? Por que a esquerda não se aprofunda no debate da segurança pública? Isso se dá há décadas. Infelizmente, a gente não vê o nosso campo se posicionando de maneira firme e responsável em relação a esse tema. Qual deve ser o caminho adotado pela esquerda nessa discussão sobre segurança pública? Anderson, eu não vou dar aqui uma opinião sobre o aspecto sociológico nem antropológico, mas eu posso te dar sobre o aspecto da ciência política e do direito. O primeiro ponto que eu coloco, antes, que eu considero fundamental, é ter um diálogo permanente com a sociedade. Essa pesquisa Quest da semana passada, ao revelar que a maioria da população entendeu como correta uma ação de matança, é que está tudo errado na sociedade brasileira. Não é esse o princípio que nós, como sociedade, politicamente, adotamos no Brasil. Então, o primeiro passo é esclarecer à opinião pública quais são os verdadeiros problemas da segurança pública no Brasil. Eu aqui nesse programa de hoje, rapidamente, tentei traçar alguns. Por exemplo, a questão da segurança pública está entregue desde o início da República sob a responsabilidade dos governos estaduais. E explicar à população, os governos estaduais conseguiram dar segurança pública à população? Sim ou não? As pessoas vão dizer, obviamente que não. Quem tem que garantir a vida das pessoas e o patrimônio são as polícias militar e as polícias, a polícia civil na investigação dos estados. A Polícia Federal tem outro tipo de atribuição. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, antes, que eu considero fundamental, é inserir cada vez mais mecanismos de inteligência. Daí eu considero que a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo do presidente Lula ser uma medida muito oportuna. E por que o Lula fez isso? Porque apesar de não ser responsabilidade do presidente da República a questão da segurança pública, sempre recai sobre o presidente. Então o Lula falou, já que é sobre mim que cai, eu vou apresentar o que eu entendo que deva ser feito. E apresentou o meu modo de ver correto. Então, o que eu considero correto nessa PEC? Que é mais importante dessa PEC? É levar para a Polícia Federal toda a investigação sobre crime organizado, milícias e crime ambientais. É exatamente onde circula o dinheiro, a clandestinidade no Brasil, onde circula o jogo, onde circula a exploração de minerais indevido, onde circula o desmatamento para grilagem de terra, onde circula o trabalho escravo. Então, todas as atividades, contrabando, tudo aquilo que não paga tributo, tudo aquilo que incentiva, essas operações ilegais que movimentam muito dinheiro. Por isso que essas operações feitas pela Polícia Federal recentemente, como na Operação Carbono Oculto, que não deu um disparo, prendeu pessoas importantes, chegou a Faria Lima, está ainda sob investigação essa situação da Carbono Oculto, sem dar um tiro. Morreu ninguém. Outra situação importante, essa de hoje do Banco Master. Então, veja, são atividades financeiras muito duvidosas. Muito duvidosas. Aonde circula o dinheiro da cocaína? Aonde circula o dinheiro do contrabando de armas? Onde circula o dinheiro do contrabando e exploração ilegal de minerais no Brasil? Onde circula o dinheiro ilegal de toda atividade clandestina? Dos jogos, Anderson. Dos jogos. Aqui no Rio de Janeiro, institucionalizou, sabe o modo de ver, indevidamente,
né, a questão do jogo de bicho, algo que foi institucionalizado, está no carnaval, está na vida das pessoas, mas é uma atividade ilícita. Ilícita. Isso tem que ser discutido. Isso movimenta dinheiro. Esse dinheiro está onde? Esse dinheiro não está na favela, onde estão matando jovens. O que está acontecendo é que esse é o debate sincero que tem que ser feito com a sociedade, que não basta matar jovens de 20 até 25 anos de idade, pretos e pobres. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, o problema só vai resolver, antes, concluindo, é quando, de fato, né, nós tivemos ações. Eu tenho visto nesse debate agora dessa lei antifacção, você veja, a atuação da Polícia Federal no debate político foi importantíssima. Por quê? A Polícia Federal, o seu diretor, foi para cima do Congresso dizendo: não, vocês querem tirar a atribuição da Polícia Federal, vocês querem tirar os recursos da Polícia Federal. Só uma Polícia Federal republicana, séria mesmo, séria, é que pode fazer investigações contra os políticos. Então, hoje, Anderson, né, o crime organizado já está ligado à política há muito tempo. Só para concluir, dizendo o seguinte: em 2012, teve um senador da República que foi afastado do Senado, expulso do Senado, por ser considerado office boy de um contraventor. Um contraventor. Esse senador, ele era um despachante de luxo, ou seja, ele foi eleito com dinheiro desse contraventor, isso foi comprovado, ele foi expulso dos seus pares. Ou seja, o crime organizado já está na política há muito tempo. Então, só com seriedade, só com a polícia, com inteligência, é que nós vamos poder fazer isso no Brasil. As polícias dos estados não fazem isso, porque elas estão comprometidas e muito próximas do poder local, muito próximas da pressão do poder local. Daí a aproximação da polícia com as milícias, daí a aproximação da polícia com o tráfico, com tudo que é irregular. Então, antes, são coisas muito sérias, sabe, que a gente tem que tratar com responsabilidade e, acima de tudo, explicando à população o que ocorre efetivamente no Brasil. É fundamental a atuação de uma Polícia Federal com o mínimo de independência aqui no país, mas a gente sabe que não é isso que a direita e a extrema-direita querem. Eles querem dificultar cada vez mais o trabalho da PF para que ela não consiga chegar ao centro dessa lógica, dessa dinâmica do crime organizado no país, que a gente sabe muito bem onde é que está, nos andares de cima, acima de tudo. Folena, para a gente fechar aqui o nosso papo hoje, eu não posso deixar de tratar contigo sobre essa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro. A primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal do PL de São Paulo por coação na ação do golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A maioria já tinha sido formada na última sexta-feira, mas a última a votar no sábado foi a ministra Carmen Lúcia, confirmando os 4-0 nessa votação para tornar o Eduardo Bolsonaro réu nesse processo. Ele vira réu pelo crime de coação e, no voto dele, o relator, que é o Alexandre de Moraes, considerou haver materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas do parlamentar. O ministro disse que o Eduardo Bolsonaro, em aliança com Paulo Figueiredo, ambos estão lá nos Estados Unidos, ele articulou, abre aspas, sucessivas e continuadas ações destinadas a intervir, fecha aspas, na ação penal do golpe. Disse ainda que as condutas foram estruturadas pela ameaça de obtenção de sanções estrangeiras contra os ministros do Supremo e contra o próprio país. O filho do ex-presidente, o Folena, o Eduardo, por sua vez, disse que é motivo de orgulho para ele ser réu pela atuação dele lá nos Estados Unidos. Se orgulhar por ser réu, por tentar coagir no curso de um processo, não deveria ser motivo para ninguém, né, o Folena? Motivo de orgulho? Anderson, ficou pequeno. Ficará pequeno para ele. Por quê? Primeiro ponto que eu quero destacar quando eu falo que ficará pequeno é que o Procurador-Geral da República, sinceramente, né, a gente às vezes elogia ele, quer dar um crédito a ele, mas ele é muito condescendente com os fascistas. Veja, ele só denunciou o Eduardo Bolsonaro só no crime de coação no curso do processo. Pena, ele pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, ele vai ser condenado. Mas vai ser condenado em que regime? Regime aberto. Quero lembrar, Anderson, sabe quem inaugurou no Brasil, né, os atentados contra o Estado Democrático de Direito?
antes da posse de Bolsonaro, foi exatamente Eduardo Bolsonaro. Foi ele que disse que com um cabo e um soldado fecharia o Supremo Tribunal Federal. Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Ele não respondeu por isso até hoje. Ele praticou crimes, inclusive nesse episódio, né, do julgamento do pai dele, conspiração contra a soberania nacional. Ele se reuniu com autoridades estrangeiras, conspirando para ter uma intervenção estrangeira militar no Brasil, o que é crime pela lei do Estado Democrático de Direito, mas ele não foi denunciado. Ele está ainda sendo deputado federal, recebendo recursos, né, o subsídio dele como deputado federal. Então, não ficou nada, muito pequeno, por isso que ele está dando gargalhada. Porque, na verdade, volto a dizer, né, essa classe dominante, esse Hugo Mota, é o melhor exemplo do fracasso infeliz. Né? Infelizmente, é chato dizer isso, eu não gostaria de falar isso, sabe? Mas é um fracasso, nesse momento, da política no Brasil. Porque a eleição do Hugo Mota, que contou, né, com um arco de apoiamento de diversos partidos, inclusive partidos da esquerda, né, possibilitou um presidente da Câmara incapacitado para liderar a própria Câmara. Nós não vimos uma atuação firme de Hugo Mota, por exemplo, quando teve a obstrução, a meu sentir, quebrando o regimento interno da Câmara, nesse ano, na abertura do segundo semestre legislativo desse ano, na Câmara dos Deputados. Ele não fez nada com relação aos fascistas. Inclusive, ficou lá com medo de sentar na cadeira de presidente. Ele teria que ter, né, aberto o processo disciplinar por quebra de decoro e também, né, até se fosse o caso, examinar e estudar se ocorreu delitos dentro do parlamento brasileiro, porque aquela atuação é uma atuação que estava indo além da atuação parlamentar. Eles estavam ali, Anderson, na verdade, esbulhando o espaço da Câmara dos Deputados. A obstrução política é uma coisa. O que eles estavam fazendo ali era um outro delito. É o delito, né, de esbulho possessório. Então, o Hugo Mota não tomou nenhuma iniciativa. Então, você veja, ao final, a pena que vai receber Flávio Eduardo Bolsonaro é uma pena risível diante de todo o mal que ele tem causado à democracia brasileira, conspirando contra a soberania, conspirando contra o desenvolvimento, conspirando, né, contra as instituições do Brasil. Então, Anderson, é risível, sabe? É risível tudo que está acontecendo. O Supremo, o juiz só pode dar, né, o que pedem. Né? O Procurador-Geral da República requereu. Então não pode ali os juízes aplicarem outras penas. Vai ter que se limitar apenas a pena ao único crime, né, que o Procurador-Geral da República viu que Eduardo Bolsonaro cometeu diante de uma conduta delituosa, a meu sentir, que, em tese, envolveria muito mais crimes, como eu acabei de manifestar aqui. Então ele vai poder, talvez ele venha a ser condenado, se pegar a pena máxima, que eu acho também que não vai pegar, diante da dosimetria, aquilo tudo, pegar uma pena e perder o cargo dele na Polícia Federal, perder o mandato dele, ficar inelegível, mas com uma pena aí de 2 a 3 anos, quando muito, cumprindo o regime aberto. É isso que vai ter. Ruim e péssimo exemplo que o Procurador-Geral da República deu para a democracia brasileira. Jorge Folena, eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado por esse papo mais uma vez no Faixa Livre. Em breve a gente volte a conversar aqui no programa, porque tema não vai faltar. Meu desejo de uma boa terça-feira para você e um grande abraço. Obrigado, Anderson. Você está se aproximando do final do ano. Mas antes do final do ano, eu te cumprimento. Aquele abraço. Tchau, tchau. É isso. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Jorge Folena. Jorge Folena, que é advogado, cientista político,